Mas uma palavra do Senhor, prometo ser rápido, agora é 18h52, eu creio que até umas 9 horas a gente sai, em nome de Jesus, amém? Só João disse amém, né? Brincadeira, é antes, amém, amados? Então eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a gente nesta noite. Eu gostaria que você abrisse ela em nome de Jesus. Abra por favor em Lucas. Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11. Capítulo 5, verso 1 a 11. Eu esqueci de falar que eu sou pai da Maria Alice, que eu sempre falo, esqueci agora. Pai da Maria Alice, do Daniel e da Isabelle. Né, gente? Amém, meus amados? Quem abriu o livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos lá. Lucas capítulo 5, verso 11. 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, o título é A Pesca Maravilhosa, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos, cuja praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quero que repita comigo. E arrastando, repita comigo. E arrastando ele os barcos sobre a praia, diga, deixaram tudo, o seguiram. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor aqui nesta noite. Queremos entregar, colocar o nosso coração diante de Ti. Queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, colocar a nossa vida diante de Ti, porque nós cremos, ó Pai, no Teu poder. Cremos nas maravilhas que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Toma nosso coração em Tuas mãos.
toma a nossa vida em tuas mãos. Pai, nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, no poder da tua palavra. Nós cremos no chamado do Senhor para as nossas vidas, aleluias. Nós cremos em quem nos chamou, aleluias. Nós cremos em quem nos chamou, aleluias. Pai, nós rendemos graças a Ti. Nós colocamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida diante do Senhor. Porque nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu és o Deus da nossa vida. Amém, meus amados? Aleluias. Queridos, vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está ouvindo bem? Amados, diga as fases do chamado. Digam as fases, pode dizer sem medo. Diga as fases do chamado. Querido, Deus tem um chamado na minha vida, na tua vida. Deus tem promessas nas nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Existe um chamado do Senhor para as nossas vidas. Falei sobre uma pesca. Acabei de ler sobre uma pesca, a pesca maravilhosa. Só para contextualizar. Jesus estava ali com Pedro, Tiago e João. Os três estavam trabalhando. Jesus os chamou. Amém, amados? Queridos, quero falar sobre o chamado do Senhor nas nossas vidas. Quero falar um pouco sobre a vida de Pedro. Quem aqui conhece Pedro? Quem conhece Pedro, diga amém. Amém. Glória a Deus. A nossa vida como cristão, a nossa vida como seguidor de Cristo, ela passa por algumas fases. E durante toda a nossa caminhada, durante todo o nosso processo, todo o segmento, todo o processo que a gente anda com Cristo, todas as fases que a gente anda com Cristo, nós passamos por momentos bons e momentos que não são tão agradáveis também. Mas Deus nos chamou, diga, Deus nos chamou. Deus nos chamou. Tá melhor, pronto. E esposa é tudo, né? Obrigado, meu amor. Deus é tudo nas nossas vidas. Amém, amado? Pedro estava ali naquele momento com os seus sócios, seus amigos trabalhando. Estava na lida. E teve um encontro com Jesus. Diga, Pedro teve um encontro com Jesus. Encontro. A nossa vida é muito interessante, porque nós passamos por esse processo, ou por essas fases que o nosso querido Pedro passou. Amém, meus amados? Amém? Deus, quem aqui se lembra do encontro, do seu primeiro encontro com Cristo? Quem aqui se lembra do seu primeiro encontro com Cristo? Diga amém. Quem se lembra? Quem aqui se lembra de onde Deus se tirou? Amém, amados? Quem aqui se lembra de onde Deus se tirou? Aleluias. Querido, nós estamos aqui porque Ele pagou um preço alto. Jesus pagou um preço alto pelas nossas vidas. Diga amém. Ele chamou. Ele chamou, Ele nos chamou. Ele fez com que nós passássemos
por várias situações e chegássemos até este lugar para honrar e glorificar o nome dele. Amém, meus amados? Pedro era um pescador. O que Jesus fez com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, foi algo maravilhoso. Diga: Deus é especialista em pegar as coisas que não são e transformar em coisas que se tornam maravilhosas, coisas que se tornam preciosas. 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 Assim Jesus fez, querido. Assim Deus fez com aquele homem que estava pequeno, lutando com leões, com ursos. Assim Deus fez com aquele bebê bastardo que estava descendo o rio, chamado Moisés. Assim Deus fez com aquele homem que estava lá no poço, chamado José, esquecido. De tempos em tempos, Deus vai pegando, trabalhando, transformando. Mas se nós analisarmos esses grandes personagens, se nós analisarmos à luz da Bíblia, o que Deus fez na vida dessas pessoas foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Quem poderia imaginar que na vida daqueles 12 discípulos, que a vida daqueles 12 discípulos iriam mudar poderosamente a partir do momento que eles encontraram Jesus? Tiveram um encontro com Jesus, e a partir desse encontro foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Jesus, quando entra nas nossas vidas, Ele entra para mudar. Diga: modificar. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele entra para transformar. Há sinais. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Eu até brinco aqui às vezes que eu não sou ex-nada, que eu nasci no lar evangélico, e algumas pregações eu até brinco sobre isso, que quando eu era adolescente, eu era jovenzinho, eu nasci no lar cristão e eu ficava entristecido, porque eu vi os testemunhos dos meus amigos, das pessoas que eu era na igreja, e as pessoas diziam assim: eu era ex aquilo, eu falava assim: Deus, e eu não sou ex nada. E eu ficava falando com Deus, né? Eu não sou ex nada. Mas eu tive o privilégio, graças a Deus, o privilégio de nascer no lar cristão. Mais tarde, adulto, eu entendi que quão precioso foi isso. Quão precioso foi isso. E também eu vim entender mais tarde que eu era ex alguma coisa. Eu era um ex-pecador. Porque nós, por mais que você nasce no lar cristão, você passa pelo crivo da salvação. Você tem que se arrepender e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Exatamente. Existe essa frase que filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente, né? Então, todos nós fomos ex alguma coisa. Mas, amados, quando Jesus chamou, Jesus estava naquela grande missão, que foi morrer pelos nossos pecados. E Jesus escolheu aqueles homens que iam marcar a sua geração. Diga: pessoas improváveis. Pessoas improváveis mudam histórias. Diga: pessoas improváveis mudam histórias. Querido, eu quero dizer para você hoje que você pode ter nascido lá no Cariparé, Niúlia Negra. Você pode ter nascido lá em Barra do Rio Grande. Não importa o local do seu nascimento, Rosa. Não importa, querido, o local onde você nasceu ou de onde você veio. Jesus, Deus, Ele é poderoso. Sérgio, Ele é poderoso
para honrar o teu coração, para honrar a tua vida. Jesus, Ele é especialista nisso. Deus, Ele é especialista nisso, em transformar o nosso coração, em nos colocar em posição de honra, em nos colocar em posição de honra. Esse homem, chamado Pedro, ele foi uma pessoa importante, um discípulo importante. Querido, nós podemos ler mais à frente, nós vamos ler em Mateus 16, 18 e 19, que Jesus disse: Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja. Jesus começou a chamá-lo de Pedro, que significa pedra, chamá-lo de Cefas, que era Maico ou Pedro em grego, significa rocha. Pedra fundamental. A importância desse homem, que impactou a sua geração, que impactou gerações que viriam após ele. Um homem que Deus diz assim: a tua sombra, a sombra dele, nós podemos ver lá na frente em Atos, curava. Ei, amado, eu não sei onde você está agora, qual nível ou qual posição você está diante do Senhor, mas Deus diz para ti, para mim nesta noite, que o nosso chamado é precioso para Ele. Diga amém. O nosso chamado é precioso para Ele. Não adianta você se esconder. Não adianta você se esconder. Não adianta você dizer para o Senhor que você não quer, que você não adianta. Ele te comprou, você está aqui porque Ele te chamou. Ele tem um plano na tua vida. Deus tem um plano nas nossas vidas. Bárbara, Deus tem um plano na tua vida. Mas aquele homem, abra sua Bíblia em Mateus 16, 18 e 19. Mas este homem, que nós vimos no verso 10 e 11, que largou tudo e seguiu Jesus. Amado, largar tudo e seguir Jesus. Pedro, nós podemos vê-lo no verso, na passagem que a gente leu, Mateus 16, 18 e 19. Nós podemos ler, nós lemos ali em Lucas, que Pedro, ele era um homem sem fé, descrente, estava ali desacreditado, pescando, não havia conseguido, se encontrava cansado, prestes a desistir. Existem fases, mas não é para parar, não é para desistir. O nosso chamado, o plano que Deus tem para as nossas vidas, ele passa por fases. Ele passa por fases, momentos difíceis. Mas Pedro conheceu quem era Jesus de perto. Pedro viu quão poderoso era a mão de Deus sobre a vida dele, a mão de Jesus sobre a vida dele. Mateus 16, 18, 19 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra, terá ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Foi sobre este homem. Foi sobre este homem. Querido, Deus tem um plano na tua vida. Deus quer honrar a tua vida. Deus quer honrar a tua vida. Deus quer honrar a minha vida. Deus quer nos colocar em uma posição de honra. De honra.
Então olha só, não é o fim. O chão, o poço, a luta com o leão, a ser largado no rio, Faraó querer matar, não é o fim. A pedra, o gigante, a barreira não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Nós passamos pela fase de salvação. Diga, fase de salvação. Nós temos um encontro com o Senhor, como Pedro teve aquele encontro ali com Deus, com Jesus. E Jesus naquele momento dizia assim: ei, eu sou esse aqui, Pedro, ó, eu faço isso. Ei, eu faço isso aqui. Deus, ele tem, por isso que eu perguntei no início, você lembra de quando você encontrou Jesus? Você lembra do que Deus fez na tua vida? Você lembra do que Jesus fez na tua vida? Você se lembra por que Jesus te chamou? Tu se lembra qual foi o primeiro encontro que você teve com Ele? O primeiro encontro de Pedro foi impactante. Esse encontro de Pedro foi impactante, o encontro do chamado. Esse encontro é o encontro que Pedro larga tudo e segue Jesus. Primeira fase, a fase da salvação. Nós não devemos esquecer de onde Jesus nos tirou, de onde Deus nos tirou. Quem nós éramos. Nosso primeiro encontro com Jesus, meu primeiro encontro com Jesus foi maravilhoso. Eu tinha 9 anos de idade. Eu estava com a pastora da minha igreja, chamada pastora Nilza, Igreja Batista Ebenezer, em Vitória da Conquista. Foi um encontro maravilhoso com Jesus, embaixo de um pé de manga. Tinha 10 crianças. E quando ela começou a falar sobre os profetas menores, ela começou a explanar e falar sobre Naum. E no final da sua fala, ela disse assim: quem quer hoje aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? E foi tomado, aquelas crianças foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Houve um mover naquele lugar e nós levantávamos as nossas mãos em prantos e aceitávamos a Jesus. Em uma localidade, em uma zona rural onde nós estávamos ali, em uma obra missionária. Esse foi o meu primeiro encontro com Jesus. Onde foi o teu primeiro encontro com Jesus? É importante você lembrar da fase da salvação. Deus chamou Pedro, Deus chamou a sua vida. Deus tem um chamado, Deus tem um plano na tua vida, mas é importante você lembrar de onde Deus te tirou. Deus marcou a minha vida naquele dia, quando eu tinha 9 anos. Eu tive um encontro com Jesus, eu aceitei Jesus e batizei aos 13 anos. Amados, não importa o que você está passando agora, eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, e lembrar você, dizer a você, trazer um alerta para a tua vida. Não esqueça do que Deus fez na tua vida. Lembre-se do que Deus vai fazer. Lembre-se lá. Por que eu estou lembrando aqui do final de Pedro? Sabe por quê? Porque ele desistiu várias vezes, quis desistir. Ele passou por problemas. Nós vamos ver aqui na frente que ele negou Jesus. Ele duvidou. Mas Jesus acreditou nele. Acreditou nele. Amém, meus amados? Diga, fase de salvação. Você lembra? Quem lembra, diga amém. Quem lembra do momento que você encontrou Jesus? Eu vendo os rostinhos aqui, eu posso lembrar de alguns encontros, de algumas pessoas que nós conhecíamos, e hoje Deus trabalha de uma forma tão diferente. Está com a cara tão linda, tão maravilhosa, com os cabelinhos tudo lambidinho, tudo bonitinho, a coisa mais linda do mundo. Mas porque creu que Deus teve e tem um plano na vida, é por isso que está aqui hoje. Se você veio diante de um feriado desse aqui, neste lugar, se você saiu da sua casa e venceu,
Satanás dizendo para você assim: não vai não, hoje é 23. Tradicionalmente no Nordeste, no interior, a gente comemora São João. Não vai. Hoje é feriado, amanhã também é feriado. O que você vai fazer lá? Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus vai impactar a sua vida, está impactando a sua vida. Porque você vai sair daqui entendendo que existe um plano do Senhor sobre a tua vida. Existe um chamado do Senhor para o teu coração. Glória a Deus, aleluia. E você vai viver isso. Você não vai desistir. Aleluias. Deus preparou Pedro. Deus preparou Pedro. Diga, fase da preparação. Diga, preparação. Aleluias. Depois daquela pescaria, Pedro se prostrou diante do Senhor. Querido, é importante nós deixarmos tudo no altar. É importante nós passarmos pela fase da preparação. É importante nós colocarmos tudo diante do Senhor. É necessário que nós estejamos preparados. Mas para que nós estejamos preparados, nós precisamos fazer igual Pedro. Mas pastor Duval, você está dizendo que eu tenho que largar minha família, largar meu trabalho. Não estou dizendo isso para você. Mas se necessário for, largue. Como assim, pastor? Querido, estava até comentando isso semana passada. Pedro, ele seguiu Jesus, ele não quis saber. É sério isso. Ele não quis saber. Ele largou tudo e foi seguir Jesus. É sério. É necessário nós passarmos por uma fase de preparação. E essa preparação, nós precisamos arrumar a casa. Nós precisamos separar as coisas. Isso aqui é de Deus, isso não é. Essa fase da preparação é onde nós vamos viver o extraordinário de Deus. Então nós vamos ser preparados para isso. Diga preparados. É hora de separar. Nós precisamos separar. Isso não é de Deus. Isso é de Deus. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Amado, se algo te impede seguir a Jesus, afaste-se. Se algo te impede de seguir a Jesus, afaste-se. Nada é mais importante do que o Senhor na tua vida. Nada é mais importante. Te prepare-se. Prepara o teu coração para viver o extraordinário de Deus. Você não vai, eu vou dizer, mas é forte isso, Rosa. Nós não vamos viver o extraordinário de Deus. Nós não vamos ser honrados pelo Senhor se estamos com o nosso coração preparado para isso. Então diga para o teu irmão, renúncia. Renuncia, querido. Diga para ele, renuncia. Renuncia. Renuncia, renuncia. Tu quer viver o que Deus tem para a tua vida, amado? Pedro viu aquele homem que estava do lado dele. Pedro viu, falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Imagina você passar a noite inteira sem pescar nada. A noite inteira. Eu sou um pescador experiente. Sou um pescador experiente, passei a noite inteira sem pescar nada. Agora vem esse cara aqui e faz os barcos quase virarem. Quem é esse? Quem é esse que você orou de madrugada e no outro dia a sua despensa estava cheia? Quem é esse que você orou e aquele trabalho se modificou, triplicou? Quem é esse que triplicou o teu salário? Quem é esse que curou a tua vida? Quem é esse que curou a sua saúde? Quem é esse que curou o teu filho? Quem é esse que curou a tua mãe? Quem é esse? Quem é esse, querido? Quem é esse? Quem é esse que fez os barcos transbordarem de peixe?
Quem é esse? Quem é esse que opera maravilhas na nossa vida? Quem é esse que nos faz acreditar que nós temos um chamado dele? Quem é esse que nos faz acreditar e nos diz assim: olha, prepara o teu coração que eu vou trabalhar, eu vou entregar o extraordinário sobre a tua vida? Quem é esse que diz para ti assim: ó, lembra do que eu fiz na tua vida, lembra do dia que você me encontrou, prepara o teu coração, te preparas porque eu vou abençoar a tua vida. Quem é esse? Quem é esse que nos faz acreditar? Que nos faz acreditar que no amanhã vai ser melhor? Quem é esse que nos faz ter esperança no futuro? Quem é esse que nos faz olhar para algo que não existe? Quem é esse que nos faz olhar para aquela situação e não existir? E amanhã aquela situação ela está ali. Quem é esse que traz de volta? Quem é esse que salva, que liberta, que cura? Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Ele é o nosso Jesus. Aleluias. Esse homem foi na vida daquele cara indouto, daquele pescador. E ele disse assim: você não vai ser mais isso, eu vou mudar a tua história. É isso que Deus faz, e é isso que Deus vai fazer na tua vida. Por isso que eu brinquei no início, falei: você lá de Ulha Negra, você de Cariparé, você... Por isso que eu brinquei, porque são cidades pequenas. Brinquei com a origem de algumas pessoas aqui, são cidades pequenas. A minha cidade também é pequena, a nossa cidade é pequena. Não é pelo lugar que você nasceu, não é pelo bairro que você é, não é pela periferia que você veio, que você mora, não é pelo tamanho da casa que você está agora. Aleluias. Nós cremos que o nosso Deus, Ele é especialista em pegar a nossa história. Ele é especialista em entrar com providência nas nossas vidas e nos tirar da posição que nós nos encontramos. Quem crê nisso, diga amém. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui, meus amados, porque Ele nos chamou e Ele vai mudar a nossa história. Quem crê, diga amém. Diga: Deus vai mudar a minha história. Salvação, preparação. Eu lembrei de onde Deus me tirou. Deus me tirou, eu era aquilo, eu não prestava, eu fazia, mas Deus me tirou de lá. Deus me disse que eu tenho que me preparar, porque Ele vai abrir os céus para a minha vida. Querido, todo chamado ele passa por crise, todo chamado ele passa por teste. A nossa vida ela é assim. Aí Pedro achou que seria, agora é pronto, cheguei na fase, sou preparado, Deus, estou aqui. Diga, faz assim. Quem é soldado é assim mesmo? É o outro lado, é o esquerdo, Adria? É o direito? Soldado, apóstolos. Pedro estava pronto, nós estamos prontos, amém? Diga: estou pronto. Diga: estou pronto. Amém. Vamos para a fase do teste. Fase do teste, diga: fase do teste. Fase do teste. Amém? Cuidado com a autoconfiança. Eu sou o queridinho de Jesus. Bora, agora eu vou. Tu vai me negar, homem? Não, eu vou com o Senhor até a morte. Eu morrerei contigo. Querido, cuidado. Preparado? Preparou o coração? Preparou o coração? Amém. Quem foi que disse para você que tu não vai ter problema na tua vida, homem? Quem foi que disse para você que você não vai passar por situação adversa? Preste atenção, amado. Quem foi que disse para você que você não ia passar por situações difíceis? Quem foi que disse para você que você não ia passar por crise no teu casamento? Quem foi que vendeu essa mentira para você? Quem foi que disse para você que você não ia ter problema no trabalho? Quem foi que disse para você que você não ia ser perseguido?
fazer que seu vizinho não ia perseguir você, não ia caluniar você? Quem foi que disse para você que a sua família não ia se levantar contra você? Quem foi? Ninguém falou isso para você. Amado, preste atenção. Eu estou dentro de um planejamento do Senhor. Nós estamos dentro de um planejamento de Deus. A nossa vida é um plano de Deus. É muito forte isso. Deus planejou a nossa vida. Nós estamos dentro de um propósito. Estamos dentro da promessa. É lógico que vamos passar por testes. Deus vai testar onde está seu coração. Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Mateus 26. E na crucificação, contudo, ele o negou dizendo: não conheço, nem sei do que está falando. Quando os soldados vieram, querida, nós temos que ter a consciência. Nós temos que ter a consciência, não podemos ser presunçosos. Temos que ter cuidado com a confiança. Ter fé é diferente. Ter fé é diferente de ser soberbo. Ter fé é diferente de ser presunçoso. Ter fé é diferente. Você dizer assim: eu creio naquilo que não existe, mas que vai existir. Porque fé é isso. Porque Deus vai trazer aquilo. Deus vai trazer a existência. Deus vai trazer a existência. É diferente de você se autoproclamar, de você se auto... Deus não mandou você ir. Deus não mandou você ir. Deus não te autorizou você fazer. Deus não te autorizou você fazer, mas você fez. Deus não permitiu que você fizesse, mas você fez. Deus não permitiu que você falasse aquilo para aquela que você falou. Amado, preste atenção. Salvação, preparação. Salvação, preparação. Qual foi que eu falei agora? Teste. Nós vamos passar pela fase do teste. Deus vai saber, Deus quer saber onde está teu coração. Onde está o teu coração? Mas tem um detalhe, eu quero trazer um detalhe para você. Eu quero trazer um detalhe para você. Onde nós vamos? Eu quero trazer algo poderoso para a tua vida nesta noite. Existe um acolhimento do Senhor sobre a tua vida. Existe um acolhimento do Senhor sobre a tua vida, querida. Não importa se você falhou. Não importa se você falhou. Não importa se você falhou. Quero tocar em algo importante aqui agora. Os cristãos, nós temos passado por algo interessante. Nós começamos a tomar um senso crítico, julgador das coisas, das situações. Eu quero dizer para você nesta noite, que esse homem, quando negou Jesus, ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal. Não sei se você tem negado Jesus. Mas pastor, que isso? Não veio um soldado bater na minha porta?
Não veio ninguém querendo cortar minha cabeça. Não veio ninguém querendo me pregar na cruz de cabeça para baixo. Não veio ninguém com espada na minha casa, nem colocar a arma na minha cabeça. Então eu não neguei Jesus. Mas olha só, nós podemos negar a Jesus de várias formas. De várias formas. Então preste atenção nos detalhes. As coisas estão nos detalhes. Preste atenção nos detalhes. Deus está dizendo, faça isso. Vá para esse caminho, meu querido. Segue, amada. Segue assim, meu amado. Vai para aqui, ó. É assim, é claro que Deus está falando para você. E muitas vezes nós negamos Jesus com uma simples atitude. Com uma simples atitude. Mas eu quero dizer para você nesta noite. Esse homem, ele pensou sim. Vamos nos colocar no lugar desse homem. Estava caminhando com Jesus, Pedro. Ele estava caminhando com Jesus, andando com Jesus, discípulo. Diga discípulo. 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 Ele estava seguindo com Jesus. É o que, Maria? Ele estava seguindo com Jesus. Estava andando com Jesus ali. Nós podemos entender que talvez eles achavam que o reino seria, mais que Jesus pregou, falou para eles, estava achando que o reino seria na terra. Mas quando veio a crucificação, quando veio a morte, a crucificação de Jesus, eles saíram. E Jesus veio sobre a vida de Pedro. Depois da morte, eles voltaram à pescaria. Pedro voltou a pescar. E com certeza deve ter passado muita coisa na cabeça dele. Amém? Quem aqui nunca se sentiu fraco? Quem aqui nunca se sentiu prostrado, caído, triste, desanimado, desapontado? Existe uma fase que nós entramos, uma fase chamada fase da crise, que nós entramos em crise durante o processo do chamado, durante o processo que Deus colocou nas nossas vidas. E nós queremos entrar em crise. Deus, eu falei durante a caminhada, eu falei durante o processo, eu não escutei o Senhor. Você estava falando comigo ali, eu não te escutei. Querido, Deus que te levanta, que nos levanta, e que diz que que Ele vai nos abençoar, que Ele vai entregar o novo dEle sobre as nossas vidas, a promessa, que vamos viver o chamado dEle. É o Senhor que restaura, é o Senhor que restaura o nosso coração, é o Senhor que restaura o nosso coração. Palavra do Senhor, abre a palavra de Deus em João 21. Salvação, preparação, teste, crise. João 21 diz assim:
verso 2 e 3. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela noite, e nada apanharam. Eles saíram, eles voltaram a pescar, e Jesus teve um encontro poderoso com eles. Poderoso. Querido, talvez hoje foi um dia que você passou por alguma crise. Talvez o seu chamado tenha passado por alguma crise, ou você tem tido alguma interrogação na tua cabeça. Eu estou estacionado, para onde estou, para onde vou, o que está acontecendo com a minha vida? Qual direcionamento tomar, onde seguir, o que eu vou fazer? Eu duvido, eu não duvido, o que eu faço, Deus? Talvez exista uma interrogação gigante. Lá no verso 15, depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus, Simão Pedro: filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, e tu sabes que te amo. Então ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levantará para onde não queres. Amém, querido. Então Pedro, voltando para si, viu também que o ia seguindo o discípulo que Jesus amava, na qual reclinavam sobre o peito de Jesus, e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Querido, Deus tem um plano sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Dê um glória a Deus. Aleluias. Deus chama você e a mim, mas que você esteja em crise, você vai viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga para você mesmo: eu vou viver o chamado do Senhor na minha vida. Diga: eu vou viver o chamado do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Nós vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas, amado. Querido, para encerrar, abra sua Bíblia em Atos 5,16. Atos 5,16. A última fase.
Deus honra a nossa vida, amém? Deixa eu abrir aqui 5,16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas e Jerusalém, lavando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, aleluias, até a sombra de Pedro curava, amém? Pedro, Mateus 16, 18, 19, Deus honrou a vida de Pedro. Em Mateus 16, 18, 19, Deus disse que sobre aquela pedra edificaria a igreja dele, amém? Deus honrou a vida daquele homem, e Deus vai honrar a minha e a sua vida também. Deus tem um chamado sobre as nossas vidas. Deus chamou a nossa vida, o nosso coração. Deus chamou a nossa vida. Deus tem um planejamento sobre as nossas vidas, e nós vamos viver o extraordinário dele. Diga amém. Se coloque de pé.